Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. E hoje, Jário, vai ser incrível. Grandes histórias, momentos icônicos da televisão, do cinema e muito mais. Memória afetiva. Memória afetiva. Cara, antes de a gente apertar o REC aqui, o cara é muito gente boa, velho. De verdade. Porque, muita coisa legal de compartilhar sobre marketing de entretenimento. Exatamente, velho. cara. Estamos com o Igor Reis aqui, Head de Marketing da Warner, velho. Pô, seja super bem-vindo, meu. Cara, sensacional, meu. Obrigado pelo convite. E você vê que essa abertura, só pra entregar pra todo mundo que tá ouvindo, é brinde, tá? A gente traz brinde, as pessoas elogiam a gente. Então já tá comprometido, camiseta, mochila e vai por aí. Maravilhoso, cara. Pô, cara, incrível, velho. Antes de apertar o REC, a gente começou a bater um papo e a gente falou assim, aperta o REC logo, porque essas histórias são interessantíssimas pra ficar pra galera aí. Cara, antes de começar, vamos falar dos nossos super patrocinadores. Se você trabalha numa agência de marketing ou se você tem uma grande marca e precisa compartilhar ativos de marketing, não perca tempo, cara. Acessa lá www.21live.com.br, onde você vai ter uma área exclusiva para os seus clientes captarem os materiais, fazerem solicitações, colocarem atas de reuniões, enfim, uma série de interfaces aí que poupam e-mails desnecessários, mensagens desnecessárias e você consegue ter um controle de tudo, né? 21 Live aí salva muito a vida das agências, então buca uma demonstração com o nosso time e vai pra cima, cara. Maravilhoso, não podemos deixar de falar do PCM 30% de desconto, hein? Olha! Olha, em qualquer lugar do Brasil que tenha Domino's, você baixa o aplicativo ou entra pelo site pedindo diretamente usar o cupom PCM30, 30% de desconto, já economiza e compra uma cervejinha a mais pra... Que legal. Domino's Vou vir mais vezes. Cara, exatamente, tá com a gente vai aí. Ter pizza pra você, já escolheu a sua? Já escolhi, você acha? Então já sou fã. Então... Não é só no nome que tem não pizza, é só no cara, nome. aqui também tem. Exatamente. Muito bom. Igor, cara... A gente começou a bater um papo aí, eu tinha um sonho de infância que era de verdade, e enchi o saco do meu pai, que era ser desenhista da Warner, cara. E pra mim é uma satisfação, cara, pessoal tá com você aqui, que você vive isso, né? E você contou antes da gente apertar o REC a história de seu amigo, cara. Conta pra rapaziada, que só pra gente começar nessa energia aí, cara. Você tinha sonho de ser desenhista e eu tinha sonho de ser um monte de coisa, que eu assistia séries de TV, como, sei lá, Chips, Super Máquina, aquelas coisas que tinham muita ligação com polícia e ladrão, né? Sim. Então eu sonhava em ser um marshal, um xerife, essas coisas. E numa das primeiras vezes que eu fui pra Warner, eu conheci um desenhista. Tava em reunião de trabalho mesmo, a gente tava fazendo um projeto que eu já até posso falar, que era ligado ao Hopi Hari, que foi um parceiro da Warner por um tempo. E aí ele era desenhista dos Looney Tunes, então ele desenhava o Pernalonga. E no papo de esquenta, igual a gente tá tendo aqui, ele falou, eu era xerife aqui nos Estados Unidos. Falei, nossa, eu conheci o cara que eu queria ser, né? Você queria ser ele como desenhista? Sim. E ele falou, e foi uma coincidência da vida. Eu tava num bar com os meus amigos e eu sempre desenhei. Desde criança, tal, já tinha essa facilidade, né? E assim como no Brasil, o Marshall, o xerife lá, ganha muito pouco, né? E os amigos dele viram um anúncio da Warner buscando desenhistas, designers, e eles inscreveram ele. Porque ele todo cheio de medos, assim. E não é que ele foi chamado, foi fazer entrevista, e na hora que mostraram pra ele a proposta de salário, não tem nem comparação, né? Falou, eu vou ganhar isso pra desenhar o Pernalonga, em vez de ficar buscando bandido pra lá e pra cá. Falou, não teve dúvida, começou no outro dia, e ele por 25 anos foi desenhista dos Looney Tunes, ele também foi desenhista de Harry Potter. Então assim, tem os filmes, só que quando você vê uma camiseta, quando você vê uma mochila, algum produto, aquilo é feito por um designer que pega a imagem daquele ator, e não é necessariamente a imagem do ator, é um desenho, né? É um animado, algo animado. E é ele que fazia isso. Então, tive o prazer de conhecer um dos desenhistas dos Looney Tunes ao longo de 80 anos, né? Mais disso. O Pernalonga tem 80 anos. Sonhos se realizam, tá vendo? Nossa, começamos bem. Sonhos se realizam. Já anota essa aí que vamos pra cima. Igor, cara, vamos falar do seu momento atual. A gente vai fazendo um ping-pong voltando. Hoje você é head de marketing de uma marca incrível, icônica. Cara, como que é o teu dia? O que você faz? Me conta um pouquinho pra gente, dá um norte pra essa galera que tá nos assistindo entender também. É um sonho também, não tem como fugir disso, realizado, mas talvez que eu nunca pensei que eu chegaria onde eu estou, talvez. Isso mostra realmente que às vezes perseverança, estudar, se preparar, mas também um pouco de o anjinho da guarda ajudar, sempre tá ali, né?
E é importante destacar, assim, eu sou responsável da área de marketing de uma divisão chamada Consumer Products. Legal. Consumer Products junto com outras divisões, como cinema, canais. Então, sempre tem uma pessoa em marketing responsável por essas divisões, vamos falar assim. Licenciamento é comigo, exatamente. E o que a gente brinca é assim, você ser um head de cinema, você está preparado para divulgar aquele seu filme. Então, naquele período que ele entra em cartaz, você tem que fazer todas as campanhas possíveis e imagináveis para levar você a escolher aquele filme na hora que você compra um ticket de cinema. Legal. Então é um trabalho que ele coloca um chapéu hoje de Matrix, amanhã de Harry Potter. Então ele tem que cada dia virar um especialista em uma determinada marca. Mas ele muda conforme o filme. A minha vida, só para comparar, é diferente disso. Porque eu sou então responsável de todos os tipos de produto que você encontra no mercado com um personagem da Warner. Ah, que legal. Só que quando você fala produto, não é só a camiseta que você vai achar na Piticas, na C&A, na Riachuelo, em vários parceiros. Você vai achar uma mochila, você vai achar uma caneca, uma série de coisas que os fãs amam. Mas e o demais? Você tem também uma responsabilidade de fazer o trabalho de varejo. Então, quando um parceiro nosso de varejista coloca uma coleção, eu tenho que ajudar ele a fazer a divulgação daquela coleção. Entendi. Seja no ponto de venda, seja nas mídias sociais, seja uma campanha de TV. E o terceiro pilar, que são as experiências, você falou bem. Sim. Então, tudo que a gente fala que é o contato do fã com uma marca, eu tenho que olhar aquilo com muito cuidado, com zelo, e com um olhar que a gente sempre tem que colocar isso, de fã. Mesmo sendo profissional por trás do Batman, do Pernalonga e de companhia, eu não posso perder nunca esse DNA de o que o fã gostaria de ver. Uma experiência, uma corrida, uma peça de teatro, um parque temático. É isso que a divisão de Consumer Products faz. Então ela olha desde um produto até a experiência. Animal. E isso é muito interessante porque, como eu falei, diferente de cinema que ele põe um chapéu diferente a cada dia, eu tenho que olhar o Batman o ano inteiro. Eu tenho que olhar o Harry Potter o ano inteiro. O que eu vou fazer para que aquela marca continue sendo adorada e continue sendo uma das principais marcas do meu portfólio. E imagina, eu estou falando de DC Comics, eu estou falando de Harry Potter, eu estou falando de animation que pega de Looney, Scooby, Tom e Jerry, Hanna-Barbera inteira. Discovery, todas as marcas de Animal Planet, Discovery, franquias de horror, Fred, Jason, Annabelle, It. Então, assim, só para dizer algumas marcas que você tem que ser dia a dia um especialista em cada uma. Então, é ao mesmo tempo um paraíso de marcas, de fã, mas olha a responsabilidade, porque cada marca tem o seu grupo de fãs, aqueles caras que adoram, que sabem tudo, muito mais do que eu às vezes. Então você tem que ser um especialista realmente em personagem, nessa cultura pop que a gente fala assim. Seria um dos melhores empregos do mundo? Eu acho que tá ali, né? Eu acho que ele tá ali, né, ó. Cara? Ele tá ali. Você dorme? Olha, ultimamente, como a gente inaugurou a Casa Warner, eu acho que sono é uma das coisas que não tá na minha agenda, mas eu concordo num ponto que você falou assim. Meus amigos brincam comigo, né? Você paga pra trabalhar, né? Porque planejar um Batman Day, planejar uma Casa Warner é muito legal. Mas olha também um peso que, assim, eu sempre digo isso. Eu tô mexendo com algo que é muito emocional. Sim, 100%. Então, se eu faço algo que não tá adequado à sua expectativa para aquela marca, eu quebro o encantamento de muita gente. Então, olha, ao mesmo tempo é lindo de olhar o dia a dia, mas uma responsabilidade porque... Não digo que é uma religião. Você gostar de um personagem não é uma religião. Não é algo tão sério assim, né? Mas é talvez mais forte. Sim. Porque aquilo mexe com as pessoas de uma forma... Você colocar o sofá de Friends numa loja, por exemplo, para promover uma coleção de Friends que está chegando naquela loja. E ouvir do varejista, do dono da loja. Minhas vendas aumentaram 40% por conta de um sofá. Como é que eu faço para ter esse sofá aqui? Posso comprar? Só que ele não entendeu ainda que não é um sofá. Exatamente. É o sofá de Friends. É o mito ali, né? É o mito. Então as pessoas que nunca entraram naquela loja começam a ver aquela loja de uma forma diferente. Nossa, a experiência, a foto que ela tirou, ela nunca vai se esquecer. E ela ter a emoção de sentar no sofá da série favorita dela, não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. E esse é o trabalho. Sim. E essa é a responsabilidade. Como é que eu continuo a encantar as pessoas no dia a dia? Só que olha a quantidade de marcas que eu tenho que olhar e porque o respeito para cada uma delas é o mesmo. Sim. De muita responsabilidade. Então é gostoso, mas tem ali um peso, vamos falar assim,
que é gigante. Cara, só rapidinho, imagina a sua planilha de budget no Excel, tipo assim, perna longa, Batman, tá ligado? Tipo isso. Dá a impressão que você acabou de ver ela. É exatamente isso. É exatamente isso. Por marca. E Que por, legal, por tema que a gente fala, Sim. ou seja, cada personagem ele tem um calendário. Só para dar um exemplo, Batman. Batman, por exemplo, tem um calendário que pode vir com filme, quando tem, mas e quando não tem filme? Você tem um calendário para continuar promovendo o Batman. Então, por exemplo, setembro, dia 16 agora, é o Batman Day. Então, eu tenho que fazer todo no meu budget, colocar na linha Batman Day, o que eu vou fazer para promover o Batman Day? Então, vou acender o Bat-sinal no Farol Santander, lá no centro de São Paulo. Dia 16 agora. Dia 16 agora. Legal. Então, esse é o tipo de coisa que coloca-se num budget, na hora de falar em termos de marketing, você realmente fazer um calendário daquela marca ao longo de um ano inteiro, para não ser só um momento pontual, e colocar um budget planejado para o que você vai fazer para ativar aquela marca daquele período. Animal. Vamos explorar um pouquinho o Batman Day, aproveitar que a gente tá aí, dia 16, né? Então, tipo, como é que tá sendo isso? O que vocês vão fazer? O que você pode contar? O que você pode falar? Já posso contar tudo pros fãs de Batman, porque eu sou um deles. E isso é muito legal do trabalho, quando você também é fã de uma marca, né? Uma coisa que é muito interessante das pessoas saberem é assim, o Brasil é um dos maiores polos de fãs da DC do mundo. Sério? Então, olha a responsabilidade como é. legal. Então, a gente, quando tem os filmes, as séries, os principais resultados sempre vêm do Brasil. Isso é muito legal. E o Batman Day não podia ser diferente. A gente começou com uma coisa simples, simplesmente assim, acendendo um bate-sinal na Avenida Paulista 3 anos atrás. E deu tão certo. A gente colocou o Brasil no radar do mundo. Então, esse ano a gente ampliou um pouquinho das ações. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de sábado agora, dia 16, às 20 horas, verem o sinal, o bate-sinal se acender no Farol Santander, no centro de São Paulo. A gente vai inovar, já que a Casa Warner está no Shopping Eldorado, acender o bate-sinal no Shopping Eldorado, na fachada do Shopping Eldorado. Que legal. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a corrida noturna do Batman. Então, a gente vai levar cerca de 8 mil pessoas já inscritas lá no AMB. Exato, a largada é lá na arena do AMB, no Sambódromo, com 5 shows. Então, além de... A desculpa de correr é só uma desculpa. Você vai lá para correr e se divertir. E a gente inaugura no Beco do Batman uma nova pintura lá também, do Batman com um artista local super bacana. Então, essas são alguns exemplos de ações, fora um dos pontos principais, que são as coleções. Sim. Então, a gente tem a loja DC online e a gente vai lançar uma coleção de Batman específica e em vários parceiros também entrando com coleções dedicadas ao Batman no mês de setembro, que é o Batman Day. Animal, meu. Tem pouca coisa, né? Calendário Já entrou no calendário. E o ano que vem, isso aqui é só um aquecimento. Já dando um spoiler, 85 anos do Homem-Morcego. Então a ideia é fazer disso muito mais coisas, muito mais experiências. Sim, legal. E ouvir dos fãs o que eles almejam, o que eles querem mais. Como que esse feedback chega pra você, assim, que você falou dos fãs, né? Tipo, quais são os KPIs ali? Compra e de repente é rede social que você monitora? Porque precisa chegar essa informação, né? Pô, fiz lá uma ação, como que você olha? O que você olha? O que você pode falar pra gente? É verdade. Isso é muito importante, porque como marqueteiros, a gente nunca pode perder essa visão, porque às vezes você faz algo e você tem que analisar o resultado dela. Então, sim, ouvir as mídias sociais é um ponto importantíssimo hoje em dia. Todo mundo tem acesso, então é um ponto. O segundo sim, ouvir os varejistas, porque você tem ali a performance dos produtos, o que está indo bem, o que não está. Ouvir os fãs. Às vezes você vai no Beco do Batman, na Vila Madalena, e ali, quem tá lá? São fãs de Batman. E por que não ouvir eles? Então, quando você tá ali, você não tá como o diretor de marketing da Warner Bros. Você também tá como fã. Porque aí você se sente próximo a essas pessoas. E essa visão, acho que você fala um ponto que é assim, eu tenho que ser rodeado de fãs. Então, quando a gente faz o planejamento, não é a ideia do Igor que vai ter para... Não é só eu. Sim. É chamar um grupo de pessoas que ou trabalham comigo, ou que são meus, entre aspas, consultores, que são grandes referências de Batman do mercado. Então, ouvir essas pessoas e ouvir o que um fã dedicado, que tem tatuagem, que tem um Batmóvel em casa, o que eles gostariam que houvesse para celebrar um momento como o Batman Day? Então, a gente ouve, é um conjunto da obra, mas o mais importante é isso, nunca perder o foco desse cara. Quem manda na minha vida é o fã. Se eu perder esse ponto de vista, eu já começo a ser um profissional de marketing, de entretenimento,
talvez enviesado, errado. Porque virou um negócio. Não pode virar um negócio. O negócio tem que ser uma consequência. Todo mundo tá aqui que é profissional vai ganhar dinheiro com aquela marca. É uma franquia. Sim. Mas se você não perde esse foco de falar o que o fã ficaria apaixonado de ver do Batman, esse é o grande trunfo, talvez, de uma receita de sucesso. Tem uma galera fora da curva, assim, tipo, os caras viciados, assim. Sempre tem. Sempre tem. Teve um Sempre caso tem. específico, Igor, pô, isso aqui não sei o que tem, blá, blá, blá. Tem. A gente, um ano antes da pandemia, a gente lançou a Batman Expo, ali no Memorial da América Latina. E todo mundo achava que era uma exposição do Batman com diversos produtos, diversos itens. E muita gente achava que a maioria era da Warner Bros., do estúdio, tal. Não, praticamente 80% daqueles itens eram de um colecionador. Caramba. E ele era dono de uma coleção sensacional, só para te dizer, brasileiro. Infelizmente ele já faleceu. Mas ele tinha todo o corpo, com todas as logomarcas do Batman de todos os tempos, tatuadas. Desde a primeira série. Desde a primeira série, quadrinhos, porque às vezes você conhece só uma logomarca de um filme. Ele tinha as logomarcas dos quadrinhos, que eram às vezes com algumas variações. E ele tinha itens que eu falo, gente, aquilo não tinha preço. Pra te dar um spoiler, um dos itens que ele tinha era o telefone vermelho da série do Adam West. É mesmo? Era dele, assinada pelo Adam West. Então, assim, cara, era um sonho. E pra ele, olha como era engraçado. A gente, claro, fez uma parceria com ele, né? Ele era o principal dono das propriedades. Pra ele foi um sonho poder mostrar o amor que ele tinha pelo Batman para outras pessoas. Não era só guardar em casa. Ele se sentiu muito homenageado de ter colocado aquilo à disposição de outros fãs como ele, né? Então, sim, tem umas coisas... Não dá pra chamar isso de loucura, mas dá pra chamar isso de paixão. Curva, né, cara? Animal. Ô, Igor, como que funciona, cara, basicamente, assim, um processo de licenciamento? De repente tem algum empresário com uma marca que quer fazer uma collab, alguma coisa nesse sentido. Como que é a operação disso, sabe? É demorado? Tem uma aprovação nos Estados Unidos? Como é que é essa dinâmica? Adorei a sua pergunta. É uma impressão que se dá de realmente, é algo bem complicado. Não, é algo relativamente muito simples. Porque licenciamento nada mais é do que uma sociedade. Você vai ter um produto que vai levar uma marca que já é conhecida, então você vai fazer a água do Aquaman, por exemplo, e você é um empresário que é dono de uma empresa de águas. Você vai me pagar um royalties, um percentual da sua venda sobre aquela água. Então, se a água custa 10, vamos supor que seja 10% um royalties, que é uma média. Então, você vai pagar, na verdade, vai ser 11 aquele custo. E aquilo vai se vender, na teoria, com mais força. Porque, vamos pegar um exemplo. Se eu sou um dono de uma empresa de biscoitos, o Igor Biscoitos. Quem conhece o Igor Biscoitos? Eu tenho que fazer um trabalho muito longo de criação da minha marca Igor Biscoitos. Do dia para a noite eu fecho um contrato e aí eu passo a ter o biscoito do Batman. A gente falou aqui tanto de Batman. Tá bom, o biscoito vai ser biscoito do Batman. Com aquele biscoito com o formato do símbolo. Concorda que do dia para a noite o Igor Biscoitos passa a ser o biscoito do Batman? Pô, exatamente. Então é assim, é isso mesmo. Toda a história tá atrelada. Exatamente. Por X% da sua venda. E não é absurdo, porque varia, cada categoria tem um percentual. Mas é algo muito simples e é baseado no número de vendas dessa empresa. Então eu não trago, vai custar tanto. Não, a gente senta na mesa, é uma sociedade. Se eu vou ganhar um percentual, então eu tenho que trabalhar para aquela empresa vender mais. Porque se ele vender mais, eu vendo mais. E eu ganho mais. Então é uma parceria muito interessante, muito inteligente. Que na verdade a gente tem esse histórico de quem entra no licenciamento normalmente não sai. Porque é tão forte, tão poderoso falar, então, só para pegar o exemplo do biscoito do Batman, que a chance de dar errado, mesmo que se você fizer todo um planejamento errado, a chance de dar errado é muito pequena. Porque a marca é muito forte. Entendi. E aí é uma conversa que se inicia realmente numa relação de entender números, entender o que é projeto. E se faz um lançamento sempre em conjunto com a gente, dando suporte. Algumas aprovações ainda são nos Estados Unidos, cada vez mais o escritório local ganhando autonomia, porque a gente conhece o mercado local, as adaptações, né? E depois desse lançamento se faz um acompanhamento. E eu viro entre aspas, diretor de marketing do biscoito do Batman, para ajudá-los a entender o que funciona. Então imagina o seguinte, eu sempre tenho essa máxima assim, vamos supor que vocês sejam donos dessa empresa de biscoitos. Para vocês conhecerem o que eu conheço do Batman,
concorda que em 1 hora de reunião, se eu explicar para vocês as estratégias do Batman, o perfil de público, o DNA dele, o storytelling por trás dele, em 1 hora vocês estão sabendo talvez tanto quanto eu sobre o Batman. Sim. Porque você já conhece o Batman. O que eu conheço de biscoito? Então, demora muito mais para eu entender o que é uma empresa de biscoito. Qual é a sazonalidade, o sabor, os clientes, que tipo de distribuição. Às vezes tem um perfil de região que consome mais o chocolate, mais o morango, etc. É muito mais complexo. Então é mais fácil eu explicar e tentar transformar o dono da empresa em mais um especialista em Batman e ele trazer junto para fazer um biscoito melhor do Batman, que dê certo, do que ele me explicar todo o negócio dele. Eu vou demorar 1 ano para virar um bom gerente de biscoitos. Ele vai virar, talvez, em 1 semana, ele vira tão bom quanto eu, um fã do Batman. Então a gente faz esse processo também de educação dessa indústria para que ele, quanto mais for fã do Batman, daquele biscoito que está levando aquela marca, mais ideias, mais oportunidades vão aparecer no negócio dele. Pegando carona nessa onda aí, hoje tá muito legal essas questões, né? Tá em alta, e as collabs, né? Vamos fazer collab, principalmente com influenciadores, né? Sim. Então tá rolando muito esse movimento. Como é que foi lá atrás e essa mudança, né? Porque você vem aí, né? Tipo, falou 2019, 2020, né? Estamos em 2023, hoje tá, de repente, até mais fácil, mais acelerado, né? Tem algum caso que você possa contar que fez ou tá rolando? O que vocês... Como que vocês estão olhando para esse mercado mesmo? Pô, tá fazendo sentido também usar o influenciador para fazer uma collab direto com ele? Dá um norte pra gente sobre isso. Existe sim uma tendência muito crescente realmente, porque o mundo do digital se transformou numa ferramenta muito poderosa de marketing, né? Então você vê influencers e pessoas que têm seguidores que são quase não, fãs. Exatamente, aí que estamos em sinergia. Então imagina eu fazer um produto ligado àquela personalidade daquela pessoa com uma collab especial. E então isso está virando cada vez mais comum. O que a gente tem sempre uma preocupação é que tem que ter um cuidado, como eu falei do fã. Sim. Porque imagina o seguinte, aquele influencer, ele é uma pessoa. Do dia para a noite, pode fazer alguma coisa que ou está na mídia social, ou que ele fez e não foi bem percebido. Só que a minha marca, não digo que talvez um erro falar que ela é maior do que ele, mas ela tem uma importância de talvez mais longa data do que ele. Então a gente tem um cuidado gigante para ligar marcas a pessoas. Sim, porque e até mesmo o próprio grupo pode não gostar daquela pessoa. Exatamente. Esse que é o desafio. Exatamente. Então, tem vários caminhos que a gente analisa muito. Você quer um café? Quero sim, aceito café. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. E uma das coisas que a gente mais se preocupa, não só com o background dele, com todo o histórico dele, tudo, mas olhando talvez... Obrigado. O futuro, né? Onde ele está indo, quem são os seguidores. E uma coisa que acho que vale para esse tipo de collab, mas também vale para qualquer coisa, por incrível que pareça. O storytelling. Por que eu vou trazer alguém que não tenha uma relação, algum DNA ligadinho com aquela marca? Então, se ele já no dia a dia dele já fala que ele é fã de Harry Potter, tudo a ver da gente chegar e grudar nele, né? Ao mesmo tempo com esse cuidado. Então, sim, existem alguns processos, mas apesar de todo esse movimento puxar para ser cada vez mais comum, a gente ainda é muito criterioso. Imagina. Muito porque criterioso. são marcas assim históricas, né? E muito grandes marcas. E aí é difícil. O lançamento da Casa Warner, vocês usaram alguma estratégia com relação a isso? Como é que foi? E aí vamos falar um pouquinho da Casa Warner, né, cara? Porque, já citou ela algumas vezes aí pra galera. E pra galera saber o que tá rolando, né? A Casa Warner foi um sonho, na verdade. Porque ela começou... Mais um que ele realizou. Mais um que ele realizou. O maior realizador de sonhos. O podcast aqui é de sonhos hoje. De sonhos, é verdade. E eram sonhos porque eu era fã, né? Então, mesmo trabalhando lá, a Casa Warner nasceu antes da pandemia, com uma ação muito pequena, relativamente pequena, para promover o Warner Channel. Que naquela época tava ali com muita força, tinha Friends bombando, Big Bang Theory bombando. Exatamente. E aí eles fizeram uma ação de marketing para promover e falar, você que é fã, vem aqui num evento que eles montaram pequenininho, que você tinha a experiência de entrar, ter uma experiência como se fosse um estúdio de Friends, etc. E de algumas outras marcas. Deu muito certo. Em 15 minutos, eram
5 mil vagas que tinham, né, para visitantes. Em 15 minutos terminou aquilo, porque era uma ação de marketing. No segundo ano eles fizeram um pouco maior, levaram 40 mil pessoas, também com experiência para celebrar o aniversário de Friends, era uma edição limitada. E aí veio a pandemia. E a gente tinha vários planos para continuar aquilo. E daí, depois da pandemia, sempre tem as perguntas, né? Vale a pena? Viabiliza, etc. E a gente achou um parceiro, então, que dessa vez transformou aquela pequena casa Warner num projeto gigante com mais de 1.500 metros quadrados lá no Shopping Eldorado. Essa empresa chama 2A1, ela é um licenciado de experiências, monta arenas de shopping, monta decorações. E para a gente foi um sonho de tê-los como parceiros e a oportunidade principalmente de 1 ano de trabalho para montar a nova casa Warner. Indo para os Estados Unidos, a dona, a proprietária Daniela, ficou 2 meses nos Estados Unidos garimpando props oficiais dos filmes e das marcas. Porque não sei se vocês sabem, assim, a Casa Warner traz várias experiências. Uma das grandes oportunidades é você ver itens que foram realmente utilizados nos filmes ou nas séries. E os estúdios têm lá vamos supor, quando eu faço um filme, eu faço 10 roupas do super-herói X, né? Eu fico com 3. Deixa um lá no museu da Warner, no próprio Studio Tour, né? Outras 2 para guardar para alguma eventualidade. E as outras? Eles vendem isso para colecionadores do mundo inteiro. Então tem um mercado que existe desses itens. Tudo com certificado oficial, foi utilizado no filme. E ela foi garimpar mais de 80 itens desses filmes para trazer para ela. Ela comprou esses itens para dar a chance das pessoas verem. Então é uma das áreas mais legais, que é onde encontram-se roupas. Eu falei do telefone. Não está lá porque era específico, já tinha sido visto, mas a gente, por exemplo, trouxe a roupa do Superman do Christopher Reeve, original, tá lá. E até arrepia, eu sou fã. Então, assim, foi um trabalho de curadoria mesmo para transformar a Casa Warner nisso. Ela fica até? Fica até dia 28 de outubro. Até 28 de outubro. 28 ou 29 de outubro. Quem quiser, é só buscar o ingresso lá. casawarner.com.br. Exato. E eu falo assim, é feito por fãs, para fãs. E graças a Deus, depois que abriu dia 1, as mensagens que a gente tem recebido são maravilhosas. Então, acho que a gente conseguiu entregar um mini Studio Tour para as pessoas terem a oportunidade de verem as marcas que elas mais amam do nosso portfólio. Tem de tudo, de horror, a série de TV, a heróis. Entra no túnel de tempo também, né? Também, exatamente. Você entra no looping ali, a hora que você vai precisando, mas já estão convidados. Estão com homem aqui. Não, meus convidados. Gabi, já manda uma mensagem, já trava a agenda. Fio, pode mandar mensagem que eu vou ter o celular o contato direto. Faz questão, Maravilhoso, que legal, cara. Você se emociona muito assim? Nossa, demais. Porque é flor da pele o tempo inteiro, né? A gente conversando já dá uma... Já dá. Né? E engraçado você perguntar isso, porque acho que o dia que eu não me emocionar, já tá na hora de parar. Eu tô na Warner há 14 anos. Caramba. E assim, dá pra falar que são 14 anos de emoção todas as vezes que você faz uma simples camiseta e você se encanta com aquele visual. A chance, e eu já tô acostumado com aquilo. Então a chance do fã se emocionar ainda mais com aquele produto já faz jus ao que você levanta todo dia para fazer. Animal, né? Então sim, emocionando muito. A gente tem algumas campanhas memoráveis assim de ver o impacto nos olhos das pessoas ao verem aquilo. Eu brinquei do sofá de Friends. Os olhos de uma pessoa que sentou no sofá e veio falar muito obrigado, era um sonho que eu tinha de ter contato com isso. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, é um segmento que você realmente tem uma devolutiva daquilo que você faz diariamente. Eu tenho uma pergunta curiosa sobre Friends. Porque assim, no seu olhar marqueteiro, conhecendo tudo, estando por dentro ali, o que você dá, assim, tipo, esse sucesso astronômico do Friends? E permanente. E permanente. Porque é uma questão que ela é, assim, cara, ela ultrapassa as barreiras AM, FM do elevador. E as gerações, né, cara? É muito louco, né? É muito louco. Mas assim, eu queria mais a visão agora marqueteira mesmo. Backstage. Tipo assim, cara, é o storytelling, é o quê? Tipo, o que você pode contar? Porque acho que deve ser muito rico, sabe? Talvez a resposta que eu vou te dar para Friends, ela possa ser aplicada para várias outras. Com certeza. Porque esse é o Pizza com Marketing. Boa. É o Pizza com Marketing. Vamos lá, vou pegar a lousa aqui. Vamos colocar um flip chart e depois a gente tira a fotinho, né?
Mas assim, o que eu como profissional Exatamente. acredito, eu acho que primeiro de tudo, para uma marca ser sucesso, ela tem que ter uma história por trás muito boa. Legal. Não tem como não ser a base de tudo. Uhum. É igual um livro. Sim. Você ler um livro e você fala, nossa, é fantástico esse livro. Uhum. Isso Friends tem. Sim. Então, episódios extremamente muito bem escritos, etc. Segundo, continuidade. Foram 10 anos. Então, quando você coloca 10 anos de conteúdo, você pega um ponto que você falou importante. Gerações. Pode ter uma criança que tinha 10, ela terminou com 20. E a série continua no ar, ela vai até muito mais. Sim. Então, colocamos já 2 pontos. Perfeito. Um conteúdo, ou seja, o DNA da série, Sim. muito boa. Continuidade, você dá tempo dela maturar. Tem diversas animações, desenhos ou séries que elas começaram 1, 2 anos e morreram. Exato. Talvez se continuasse, talvez mudasse literalmente É. o ponteiro. drive. E uma das coisas talvez mais interessantes, ela é muito fácil de... Ela é leve, É gostoso. não de é assistir. complexa. Então, nos dias de... Ainda mais se pega nos últimos tempos, nossa vida é complexa. E às vezes você quer ligar a televisão, você quer desconectar. Quase uma terapia muito simples e muito democrática. Então Friends tem um pouco dessa leveza, que é o que eu acho que eu me apaixonei lá quando eu tinha meus 5, 6 anos, que eu já amava a televisão. Eu amava porque aquele desenho que eu assistia, aquela série que eu assistia, me levava para um mundo que eu sonhava. Não estou dizendo que as pessoas que vêm em Friends levam para o mundo, Tá tudo mas certo. elas se desligam Sim. daquele dia a dia que muitas vezes não é fácil. Passamos por uma pandemia, então imagina que o consumo dessas séries também cresceu muito, como quase o melhor amigo. Né? Olha o streaming, o que aconteceu na pandemia. Né? Então a gente vivenciou um período onde as pessoas buscavam conteúdos inteligentes, bons, que tinham continuidade, que você não queria só ver 1, 2 episódios. Você olhava e falava, nossa, aqui tem uma série com 10 anos de conteúdo que se eu quiser continuar a ver, eu vou continuar. E uma outra coisa que parece que não, mas impacta em Friends, ela é uma das séries usadas, se não a mais usada, para escolas de inglês. É verdade. Então pega um pouco do que você falou também da geração. Ou seja, ela se retroalimentou, trazendo uma nova base de fãs que são novos, que talvez não tiveram oportunidade de assistir ela quando estava no ar. Mas na escola assistiram. Como é boa, não tem como não gostar. Você vira uma espiral realmente de divulgação daquela série. Eu acho que um ponto também que eu acho que do Friends também que conecta muito é a questão que os personagens, né? Porque é muito de identificação, né? Muito isso. Então você tem ali os personagens principais e cada um faz um perfil ali. E eu já vi várias pessoas do tipo, eu pareço com tal, né? Só que, eu tenho isso. Nossa, agora eu fui meio tal. E essa identificação também, né? Porque os personagens eles são muito bem pensados, né? Cada um dentro da sua caixa. Puta elenco, né? Absurdo. Também tem Super isso, concordo óbvio, com né? você. E talvez, pegando o seu gancho, talvez seja o grande sucesso de várias outras marcas por conta desse mesmo... Vamos chamar de receita de bolo. Pega Looney Tunes. Por que ele está no ar e fazendo sucesso há tanto tempo? Porque você se identifica com o Pernalonga, provavelmente outra pessoa com o Piu Piu, outra com o Patolino, com o Frajola. E olha cada perfil. E são bichinhos, são animais. Mas o DNA da personalidade deles, você se identifica com alguma coisa. Dá pra gente citar N outros conteúdos que você tem perfis diferentes dentro dos personagens. Acho que essa é a mágica do mundo do entretenimento. Pergunta curiosa antes do Jairo fazer, que eu não tô deixando ele fazer pergunta, que eu tô empolgado aqui. Mas é o seguinte, pergunta que não quer calar. E How I Met Your Mother? Ah, você pegou. Essa é a briga. Eu já vi nego discutir em bar quem que era melhor. Eu já vi essa discussão na minha frente. Eu não vou entrar pra te falar assim, ó, minha opinião É vermelho. Minha opinião é não tava no essa. script essa. Eu acho assim, uma coisa que eu aprendi como profissional é nunca coloque em conflito um fã. Porque vai que você gosta do Voldemort e o outro tá do lado gosta do Harry Potter. Então, assim, tem gosto pra tudo. E isso que acho que é a mágica do mundo das séries e do entretenimento. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo isso. Eu vivo num mundo da cultura pop que eu acho que ele é... Se a sociedade se refletisse do que são as pessoas da cultura pop, a gente teria uma sociedade melhor. Vou dar um exemplo. A primeira Comic Con que eu fui, San Diego, para aprender, é o berço das Comic Cons, né? Eu vi uma fila de mais de 1.000 pessoas. Não tinha um organizador de fila.
cada um no seu cantinho. E não, 1.000 pessoas para entrar em algum lugar, Tá elas saíam para ir, sei lá, no banheiro, tomar água, enfim. Quando elas voltavam, o lugar delas estava ali. Ali eu percebi que as pessoas estavam ali respeitando o espaço do outro. Não tinha credos, não tinha religião, não tinha cor. Por quê? Todos estavam ali numa fila por conta de algum conteúdo. Para ver um ator, para ver uma série, para saber mais de alguma coisa. Então, pegando o seu exemplo. Quando você vê que numa fila você encontra pessoas de todas as idades, cores, credos e religião, como eu falei, e todas se respeitando. Por quê? Porque o objetivo delas era o mesmo. Todas tinham uma paixão em comum. Aquela série. Olha esse exemplo. Então, se você está numa fila, respeitando o seu companheiro do lado e vendo pessoas diferentes de você e você está tudo bem, então olha como a gente tem na cultura pop, as pessoas, vou exagerar, são mais evoluídas. Entendi. Elas se respeitam independente do quê? Porque elas têm um mesmo objetivo. Se divertirem. Animal. Compartilharem o seu amor por aquela marca. Então, a gente aprendeu que, independente de quando você gosta de um personagem ou de um ator, se você encontrar alguém, você falou do bar, não é demais você encontrar alguém que também curta aquela série, saiba conversar no mesmo nível com você e te desafie. Pô, mas isso e aquilo. É demais esse ambiente. É muito bom. E eu pego um preconceito. Meus pais falavam, isso aqui é cultura inútil. Antigamente era cultura inútil. Que bom que a gente tem cultura inútil hoje em dia para aliviar o nosso dia a dia, né? E deixou de ser inútil. Virou business, virou profissão, virou um negócio que talvez seja um dos negócios que mais crescem no mundo, que é esse mundo do entretenimento. Animal. Muito bom. Cara, Igor, sensacional, velho. Tem uma pergunta que é o seguinte, não sei se você pode responder, na verdade. Começar dessa forma. Ele pode tudo. Mas já que a gente tá sonhando, cara, você tem algum... Dentro de alguma marca da Warner, que é um sonho, uma ativação, alguma coisa que você quer fazer. Tá na gaveta, tá na gaveta. Puta, isso aqui eu vou pedir mais budget pros gringos. 2024. Como que é, cara? Você pode falar alguma coisa assim? E qual personagem seria? Tá? Claro. Olha, eu sou fã de várias marcas, né? Então, tenho vários sonhos que ainda estão em construção. Eu vou te falar um que talvez ele já saiu do forno e já tá indo. Eu sou uma pessoa que, assim, por conta do meu trabalho, eu falei um pouco disso agora, a gente tem tem que ter um senso de democratização das marcas muito grande. Ou seja, independente de quem você é, de seu DNA, da sua personalidade ou das suas capacidades, eu tenho que tentar agradar você com meus conteúdos. E a gente sempre quis fazer um processo de levar mais, além da democratização, levar mais inclusão para as pessoas. Como? Deixar realmente todos os fãs terem acesso a um produto ou alguma experiência com nossos personagens. E a gente acabou de anunciar uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde a gente vai desenvolver iniciativas, produtos com acessibilidade para todas as pessoas que têm algum grau de dificuldade, ou motora ou de outro tipo, com os melhores consultores do mundo. O pessoal do Comitê Paralímpico, eles têm um programa de inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência muito grande. E isso é lindo o que eles fazem. Então, a gente está agora juntando toda essa expertise dele para transformar uma linha de produtos de Looney Tunes. Que legal. Meu chefe, Pernalonga é o chefe da Warner, então. Levar o meu chefe para ser uma bandeira de como eu faço um produto ser mais acessível, independente desse produto. Então, vou dar um exemplo. A gente não quer trazer produtos dedicados a pessoas com algum tipo de deficiência. Não. A gente quer fazer com que o produto de linha tenha, por exemplo, o sabor daquele... Pega uma caixa de chocolate. E vamos supor que seja um chocolate trufado. Pô, eu quero que tenha em braille, na embalagem, do dia a dia, aquele sabor daquele chocolate. Animal. Qual é a diferença que vai fazer isso para quem produziu a embalagem de chocolate? Nenhuma. E é a mesma embalagem que um consumidor que não tem nenhuma dificuldade vai encontrar no mercado. Então, esse para mim é um sonho. Porque eu vou tentar fazer com que as empresas não tenham um produto dedicado para aquilo. Que o produto delas regular seja mais acessível. Isso para mim é um goal, assim, se a gente realmente tiver sucesso nessa empreitada, a gente vai realmente, acho que, mudar o patamar de percepção, porque às vezes as pessoas têm alguns ainda preconceitos, onde eu tenho que fazer um produto dedicado para aquele tipo de algum grau de dificuldade. Não, por exemplo, dou um exemplo bobo.
Você gosta de bota, vamos supor, de sapato com cano alto. Imagina que todos eles às vezes têm um cordão, um cadarço para se amarrar. Se você colocar um zíper na parte de trás, ele vira estilo daquela bota e ele dá acessibilidade para quem tem algum problema de colocar aquele sapato, aquela bota no pé. É um zíper. Ou seja, eu trouxe estilo, mas ao mesmo tempo acabei de dar inclusão para a mesma bota que vai estar no ponto de venda. Isso é demais. Esse aprendizado, a gente está usando, os principais consultores são os atletas do Comitê Paralímpico. Para o que você gostaria de que um produto tivesse. E a diversão ou o DNA de Looney Tunes junto para falar, tá aqui para todo mundo, em massa, muito democrático, com muita acessibilidade, inclusive de preço, para levar as pessoas a poderem ter um produto divertido que leva esse DNA do comitê. Pô, espetacular, cara. Muito bom, né? Muito bom, cara. E eu gostei bastante dessa questão da simplicidade, sabe? Sim. De tipo, às vezes é aquele lance de precisa criar um novo. Não, já vai fazer a embalagem, já vai estar lá. Exatamente. Esse é o segredo. Porque a galera cria uma dificuldade muitas vezes, né? Ah, não, porque daí minha linha de produção, não sei o que lá. Não, cara, aqui você faz um ajuste ali, dá um negócio e isso aqui vai ampliar e vai dar muito mais possibilidades, né? E por isso que a gente quis trazer os especialistas principais, porque às vezes é um detalhe. Eu ouvi outro dia como é que uma pessoa que tem alguma deficiência visual sabe qual é a cor da camiseta que ela tá pegando Coloca na etiqueta um símbolo, que aquilo é vermelho, aquilo é azul, acabou. Você acabou de resolver na etiqueta. Olha, que é demais disso? Nada, faz parte. Eu fui na Paralimpíadas do Brasil. Que demais. Foi tipo assim, cara, foi uma experiência que ela não tava no meu radar e foi assim, uma das experiências incríveis, assim, muito emocionante, por sinal. A torcida, o grito, o jogo, e era todos os jogos, era muito louco, não era só do Brasil, né? Beleza, o Brasil, ele tem ali, obviamente, o seu lugar no coração do brasileiro, mas eu fui em vários que não tava. Então eu fui lá no Rio, passei lá, fiquei lá. Que demais. E assim, a cidade tava com uma energia diferente, sabe? Então é muito louco. Que demais. Não, eu sou fã desse projeto. Você já é um exemplo. O Brasil é uma potência mundial. A gente, enquanto em Olimpíadas regulares, a gente fica num 7º, 8º. O Brasil está entre os top 3 no mundo nos resultados. Acabou de ter o Campeonato Mundial de Paralimpíadas. E uma das coisas mais legais que a gente aprendeu cerca de uma pequena parte da população que tem algum grau de alguma deficiência. Não. A gente tem uma estimativa do IBGE que cerca de 20% da população brasileira, de alguma forma, é impactada com algum tipo de deficiência ou acesso. Ou seja, eu estou falando de 20%. Então a gente não está falando só de um negócio de nicho. A gente está falando de um negócio que pode não só ajudar como brand, ou o profissional de marketing falando. É ótimo ter isso como empresa. Ninguém está falando de doação, estou falando de negócio. Transforme o seu produto em um negócio com mais acessibilidade, você vai vender mais. Exatamente. Então não tem doação. Ninguém quer fazer que a sua empresa invista em algo que não é, de novo, como profissionais, tem que ser rentável para todo mundo. Exatamente. Mas se a gente conseguir colocar o dedinho de vamos dar acessibilidade àquilo, eu transformo o mundo fazendo uma pequena parte para ajudar. Maravilhoso. Muito bom. Cara, eu tenho uma revelação. Eu tava em dúvida se ia fazer ou não, mas eu vou ter que fazer. Faça. Porque agora é o momento. Cara, o Space Jam foi foda na minha cabeça. O 1 ou 2? O Michael Jordan. Esse aí, Jordan. com Acho que eu tinha certeza. uns 8, 7 anos de idade na época que saiu. Não, você tinha mais, não tinha? Não, cara, era bem criança. Bem criança. Tá, eu já senti uma tensão aqui na vocês falarem da o idade. Chicago Bulls no auge desse, exatamente. 92, cara, por aí, 93. E aí, cara, eu pirei. Foi nessa época que eu falei, quero ser desenhista. O Pernalonga virou uma personagem, cara, ficava desenhando o dia inteiro. E na minha pré-adolescência, eu passei a assistir Space Jam milhões de vezes escondido, cara. Porque eu achava que eu já não... entendeu? Já tinha vergonha, talvez? Cara, vou assistir escondido da minha família. Minha irmã sempre me encheu muito saco nessa história toda. Eu assisti escondido. Então fica a minha revelação. Aí depois eu falei assim, quer saber? Eu vou assistir mesmo. Vou ser feliz. Vou ser feliz, exatamente. Cara, você não tava na Warner nessa época, né? Mas foi um marco, assim, aquele filme
quem não assistiu tem obrigação de assistir os dois, né? Mas o 1 é muito simbólico, né, cara? É um dos filmes mais icônicos de todos os tempos. Realmente transformou. Deu sorte também por causa da escolha do elenco. Cara, colocar Michael Jordan naquele momento do auge foi extremamente assertivo. E você tocou num ponto que é essa vergonha, né? É um pouco da geração mais antiga. Realmente tinha, como eu falei do meu pai, essa coisa do cultura inútil, né? Mas olha o que ela talvez te transformou, porque ali, sem querer, te inspirou a ter o profissional que você quer ser, de trabalhar com design, ou de trabalhar com comunicação, porque é muito maior, né? Você ter ali, né? Então eu falo isso porque eu também tenho um exemplo pessoal. Eu tenho duas, não conta pro RH da Warner, mas eu tenho duas tatuagens. Uma de Star Wars e uma de um personagem que chama Ultraman. Ultraman vai entregar, pouca gente que tá ouvindo isso aqui provavelmente lembra. É uma série animada japonesa, uma série live action japonesa. E o terceiro, que eu fiquei na dúvida se eu fazia tatuagem ou não, era Speed Racer. Nossa. Vocês devem lembrar por causa do filme, etc, né? E quando eu entrei na Warner, eu já era fã de Speed Racer. Eu tinha uma cachorra, uma Golden, chamava-se Trixie. Pra quem entende é fã, Trixie era a namorada do Speed Racer. E quando eu entrei na Warner, a Warner estava lançando naquele ano o filme do Speed Racer live action. Imagina o seguinte, meu filho eu não tinha nada na minha época, eu sou de 72, tenho 51. Eu não tinha nada, mesmo gostando do desenho, e às vezes com vergonha, né? Porque eu gostei do desenho até os 20, 30 anos. Não tinha nada para eu comprar de Speed Racer para mostrar minha paixão. Não tinha uma camiseta, não era tão fácil encontrar. Quando eu entrei na Warner, eu falei, gente, meu filho tinha feito 5 anos. Eu comprei tudo que você pode imaginar de Speed Racer filme para ele. Eu não sei se até hoje eu comprei para ele ou se era algo represado. Sonho do pai. Sonho do pai. Ele até hoje, um dos desenhos que ele mais ama é Speed Racer. Claro, total influência, mas pegando um pouco do que você falou de Friends. Era bom. O conteúdo o filme não foi tão bem. O filme como fã, não gosto. Mas você olha a história por trás, então eu tinha ali uma geração que eu estava apresentando um conteúdo sem vergonha, porque eu não tinha mais a vergonha de falar, puxa, vou mostrar para os meus amigos que eu gosto de um desenho antigo. Sim, ainda bem que eu mostrei isso pro meu filho, porque até hoje ele fala, cara, Speed Racer é demais, né, pai? Aquele carro, 1,5 m, etc. É demais, filho, eu concordo com você. Cara. Posso perguntar outra rapidinho? Você pode tudo aqui. Talvez você vai ter que cortar pra nossa audiência aí depois, ó. Saia justo total, não tá na pauta. Eu adoro isso, mas eu quero, vamos ver, fica super à vontade. Se for te comprometer, se o RH te ligar no outro dia lá. Já vai ligar por causa da tatuagem de Star Wars, né? Qual Batman é melhor na sua? Pode responder de bate-pronto. Bate-pronto. Adam West, o Batman 66. Gente, a série, ela quebrou tantos paradigmas de fazer com que um Batman que sempre foi pesado, né? Ele tinha, mas estava num momento de leveza. Mas ele conseguiu ser valorizado depois de anos. Por que eu falo isso? Porque a gente construiu. Para casa Warner, na verdade a gente construiu numa promoção que nós fizemos há uns 8 anos atrás. Alguns vão lembrar, na Shell, você comprava gasolina premium da Shell e você ganhava um Batmóvel. E para aquela ação a gente construiu um Batmóvel no Brasil. Adivinha qual eu escolhi? Tinham 4 Batmóveis de 4 filmes diferentes. O Batman que mais vendeu nessa promoção da Shell foi o Batmóvel do Adam West. Era lindo aquele Batmóvel. Lindo. Ele era cinza, né? Ele é preto mesmo, com alguns detalhes, mas só pra dar mais um spoiler, ele tá na casa Warner. Legal. E se vocês forem lá, deixa vocês entrarem no Batmóvel. Pô, mas não conta isso pra ninguém. A gente... Ô, Gabi, você tem o celular aí, né? Essa parte que você falou pra cortar? Corta isso agora. Corta agora. Muito bom, viu? cara. Fazendo um gancho nessa parada, a gente falou muito de Batman aqui, né? Mas é o seguinte, cara. Lá vem. E o Coringa, meu? Porque a parada é o seguinte, o Batman, ele é a estrela da vez e tal, e aí tem o Coringa no meio disso tudo aqui. Assim, eu queria que você desse, assim, a sua visão, como que é esse público, porque tem os fanáticos do Coringa também, né? Sem dúvida. E assim, a visão disso, mais por curiosidade mesmo, claro. assim, cara. Eu digo assim, nenhum herói é muito poderoso se ele não tem vilões que são, no mínimo, no mesmo nível. Porque você não tem graça. As pessoas gostam realmente de seguir aquele personagem porque elas sabem que o vilão ele pode fazer jus
a sua força, a sua inteligência. Coringa talvez seja o vilão mais icônico de toda a indústria. Se eu te perguntar assim, falando da concorrência da Marvel, pega os principais personagens da Marvel. Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor. Quais são os vilões mais icônicos dele? Você vai ter dificuldades para falar mais que um ou dois. Exatamente. O Loki, não sei o quê, o Thanos. Thanos até outro dia não era Não tão era- conhecido, não era nada, tirando né? Sim. dos fãs, né? Vamos lá de Batman. Você vai falar 10 vilões num estalar de dedos. Mulher Gato, Coringa, Pinguim e vai por aí afora. Vamos falar de Superman? Lex Luthor e vai por aí afora. Mulher Maravilha. Então, assim, a DC é famosa porque tem talvez os melhores vilões. Por isso que os heróis são tão valorizados nisso. Sensacional. E é isso um pouco do que, talvez entrando um pouco em psicologia, que as pessoas gostam dos vilões. Porque quando você é criança, a gente brinca, né? Toda criança que tem olha o seu pai, você quer ser ou igual ao seu pai, ou você quer ter a sua personalidade. Pô, às vezes aquela ideia do cara mais forte, que é seu pai, e você é o mais fraco. Então é um pouco da brincadeira de vilão também. Ou você, ou bandido aqui, tal. Quero dizer num bom sentido, lógico, né? As pessoas se reconhecem também em algumas coisas do vilão porque eles desafiam os mais fortes. Na teoria, o vilão sempre é isso. Sim. Uma criança sempre quer desafiar os seus pais. Eu desafiava meus pais todos os dias. É quase que eu era um vilãozinho. Eu gostava dessa parte. Por isso que eles são tão adorados. É muito legal isso. É muito legal. Mas o filme também que teve do Coringa aí, que foi agora, com o coisa lá, esqueci o nome dele agora, que faleceu lá, que deu um... O Head Leader. Ele Foi muito- realmente... Acho que se você parar pra olhar todos os atores que fizeram o Coringa, cara, todos icônicos. Ou seja, Jack Nicholson, exatamente. Agora mesmo o Coringa, você tem um DNA que o ator ele acaba tendo que vestir a camisa por fora, mas olha o que aconteceu com esse ator. Ele entrou tanto no personagem que mexeu muito na cabeça dele. Então olha a complexidade que é isso. É muito interessante. É trágico, claro, mas é muito interessante para você ver é um papel. Sim. Olha só como o que ele acarreta nisso, né? Maravilhoso. Cara, antes de a gente ir pro nosso próximo bloco, o que é marketing pra você, Igor? Mas assim, sem grandes teorias, assim, você é um cara muito emotion, né, meu? Um feeling legal pra caramba. O que você enxerga aí? Cara, boa pergunta. Mas pra mim, marketing é você falar, divulgar, promover aquilo que é legal, cara. Aquilo que você gosta. Porque, cara, concorda comigo? Quando você é um gerente de marketing, um diretor de marketing de uma empresa e você tem um produto que você não acredita ou que você não é fã, que trabalho chato. Agora, quando você fala de um produto que você conhece, que você acredita, é puro. Então, não vai ser difícil você fazer uma campanha dar certo. Porque você acredita naquilo. O problema é quando você não acredita. Então, alguma coisa tem de errado ou naquele produto ou naquela sua campanha. Mas se você realmente entrou, entendeu e se colocou, de novo, olha a gente voltando na posição de fã/consumidor... Marqueteiro é aquilo que você tem que entregar, aquilo que as pessoas às vezes nem esperam, mas que elas anseiam por aquilo. Isso eu acho que é ser marketing. Maravilhoso. Muito O homem bom. é afiado demais. Porra. Igor, a gente tem vários quadros aqui. Certo. O momento mais especial tá chegando, mas antes disso a gente vai para um quadro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Essa é a vinheta do A quadro. vinheta. Era zero budget, Já gostei. low budget, entendeu? A Gabi cortou tudo ali. A Gabi falou, não, vai entrar aqui, não tem, então chama troca de papéis. Certo. Entendeu? Então a gente vai falar alguns nomes aqui, você vai falar se você divide, sim, não, mas ele é... Que troca de papéis? Você tá... Não era troca Ele de vai fazer a pergunta pra nós. Troca de papéis. é verdade. Vou fazer a pergunta. Ele tá emocionado com a história da Warner, com dos personagens, entendeu? É que eu não respondi a pergunta que ele queria do How I Met É. Your Mother. Exatamente. É o troca de papéis. É o troca de papéis. É que eu baguncei aqui no cenário, entendeu? Tranquilo. Viu? O troca de papéis é o seguinte. Você vai fazer uma pergunta para nós, mas calma que tem algumas regras. Certo. Certo? Então o que acontece? Nesse quadro maravilhoso, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Perfeito. Beleza? E aí você, nesse momento de troca de papéis, você vai ser dono desse podcast. Então você vai poder fazer qualquer pergunta para nós. Perfeito. Beleza? Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Só que Certo. tem algumas regras. Tá. Como esse é o episódio 200 e tralalá, Certo. a gente já respondeu como a gente se conhece, por que pizza com marketing, com quem a gente divide a pizza e assim sucessivamente, um monte de coisa. Então tem que ser uma pergunta capricha, né?
Ele é um cara bom, né? Ele é um cara bom, né? Vai ter. Então, quanto você pensa, Jairo irá falar do melhor software para agência, Jairo. Aquele Exatamente, software que, cara, a agência tá aquele turbilhão, o cliente não tá vendo, 21 cara. Live. Fale um problema de uma agência. O problema de uma agência é o cliente não enxergar o que a agência tá fazendo. Você tem esse problema? Sempre. É? Entendeu? Legal. Eu não tenho, na verdade, porque eu uso o 21 Live, 21 né? Live, exatamente. Cara, você que tem uma agência, com certeza você trabalha muito. Você trabalha até altas horas, você faz muitas entregas, mas essas entregas elas são picadas, né, cara? Elas são feitas por e-mail, elas são feitas por WhatsApp, né? Aquela trocação de mensagem, né? Enfim, aquele histórico de e-mail gigantesco. E o seu cliente, que não tem nenhuma má fé nesse processo, muito pelo contrário, mas ele não consegue ver o todo, Exatamente. o volume de entregas que você faz. O 21 Live resolve esse problema, porque o seu cliente vai ter uma plataforma dedicada para ele. Então, todas as interfaces, né, todas as entregas, os arquivos, relatórios, enfim, tudo que você quiser colocar lá, notas fiscais, você vai ter uma plataforma para cada cliente seu, colocar todos os jobs ali. Então, tem clientes, né, da agência que é a 21BRZ, que é a nossa agência, onde tem um histórico de 3, 4 anos. Exatamente. O que acontece com isso, você que trabalha ou é dono de uma agência? Você tem contratos muito mais duradouros, porque de fato ele vê o volume de trabalho que você faz, né? E você também, no final do dia, consegue ter FIIs maiores, você consegue negociar FIIs maiores. Por quê? Porque os seus clientes, os seus futuros clientes vão enxergar você com muito profissionalismo. Porque você não tem aquela planilha compartilhada, aquela loucura, cara. Você tem uma plataforma, né, própria para o seu cliente acessar. Uma plataforma para cada cliente. Então, se você tem 10, 15, 20, 50 clientes, é uma plataforma para cada, onde as entregas ficam lá. Exatamente. E resolve esse problema que o Weber falou. Dos, né? Um dos problemas. Tem N outras coisas, né? Mas resolve essa dinâmica do seu cliente, de fato, enxergar o quanto você trabalha para ele. Exatamente. Então, acessa aí 21live.com.br, aí já agenda, buca a demonstração. E vamos pra cima ser feliz para sempre. E enquanto isso, ele já pensou aí. Ele tá com Ele sorriso. tá com tudo, entendeu? Vai. Mas eu posso fazer duas, uma pra cada um de Pode, vocês? você pode tudo. É que ficar fazendo uma é mais fácil. Então não sei- vocês escolhem quem responde. Não, a gente Tá. responde. Tranquilo, Cada a um gente faz tem a Então sua- vamos fazer vai. talvez a mesma pra vocês. Vai. Primeiro de tudo, é simples. Vai. Qual o personagem que vocês mais amam da cultura do entretenimento? Não precisa ser só porque eu tô aqui, não precisa ser da Warner, mas assim, se você, como eu falei, eu tenho duas tatuagens de personagens. Se vocês tivessem que fazer uma tatuagem, qual foi que marcou, que representa pra vocês mais do que tudo nessa vida? Você quer que eu comece? Pode começar. Né? A resposta já tá óbvia. Vai, então vai você primeiro. Então. Cara, não é porque você tá aqui, É. mas assim, o Pernalonga, pra mim, Que legal. tipo, de verdade, tipo, ele é um anti-herói, né, cara? É uma parada maliciosa ali, comedida, um senso de humor maravilhoso. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, cara, você tem o humor do Pernalonga, velho. Que legal. Meio ácido ali e tal, mas muito legal. Enfim, cara, Pernalonga marcou muito a infância. Que até demais. hoje, sacou? Eu tenho um coelho, inclusive. É mesmo? É, de verdade. Chama Billy, não chama Pernalonga, pra não Sei. ficar tão óbvio. Que legal. Mas... Chama de Bugs o filho dele. Exatamente, cara. Mas boa pergunta. Bacana, assim, bacana. Uma curiosidade só pra complementar, então, pra você ficar feliz. A gente tem uma premiação na Warner que é como se fosse o Oscar do licenciamento. Adivinha qual é o Oscar? É o Pernalonga de Ouro. Sensacional, cara. Maravilhoso. Animal. Sensacional. Cara, eu tenho dois personagens que Tá. marcaram muito a minha infância. Dois, assim, principais. Um era o Oliver, Que legal. que era do desenho japonês, Aham. que passava na Manchete. Certo. Ouvi muita manchete. Era muito bom. Acho que era Manchete, se eu não me engano. Sim, era É, Manchete. E o Oliver, ele era o jogador de futebol, eu que tinha o sonho de ser jogador de futebol. E era assim, cara, eu assisti o Oliver e ia jogar, então é um personagem assim que era a conexão total. Que legal. E cara, assim, esse um personagem muito foda e o outro, assim, Dragon Ball Z marcou demais. Que demais. E assim, o Goku pra mim era foda, ele era, puta, ele tinha todos os elementos ali. Então são dois personagens assim, momentos totalmente diferentes. Mas o Oliver, ele é muito engraçado, porque quase ninguém sabe, né, quem é verdade, o Oliver. E o Oliver era animal, ele tinha tinha que vencer as batalhas e tal, era muito louco. Que Animal. legal. Cara, você tocou num ponto, eu queria a sua opinião, Igor, aproveitando a onda que o Weber falou aí. Pode ser impressão minha, tá? Claro. Mas você com uma visão de super de mercado aí. Parece que os japoneses não exploram tanto, né, cara? Não sei se eu tô errado nisso. Internet, me perdoe, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, na época de Cavaleiros do Zodíaco, não tinha produto dos Cavaleiros, cara. É.
Então, eu não sei se eu não sei se eu concordo 100% ou uma parte dela, porque você tem uma razão no seu ponto de vista, porque eu tô falando do Brasil. Eu acho que aqui nós não tínhamos acesso. Entendi. Se você olha o mercado de produtos, vamos chamar de consumo, como de licenciados, o mercado americano e o mercado japonês são dois dos mais evoluídos do mundo. Minha esposa acabou de voltar do Japão. Cara, eu falo do Ultraman, né? Ultraman, pra quem não entendeu, é assim, é tipo Turma da Mônica lá no Japão. Todo ano tem uma nova série. É verdade, cara. Cara, e você entra no supermercado, na área de macarrão, você encontra lá o Cup Noodles do Ultraman. Então, eles têm uma cultura que não chega muitas vezes aqui, porque a gente viveu um país muito fechado. Né? Hello Kitty. E eles têm muito essa coisa de... Eu sempre falo isso também. O DNA da animação japonesa, eu acho que é uma das receitas do bolo de maior sucesso. Porque, assim, eles conseguem colocar a qualidade do design, você que gosta, o design dos mangás é sensacional. Eles colocam uma carga emocional. Olha Dragon Ball Z, você acabou de citar. Cavaleiros do Zodíaco. Pra dizer dois, né? Tem milhares aí. Pega o One Piece agora. Bombando na live action. Então eles têm uma carga emocional, ou seja, as histórias que a gente falou de Friends lá atrás, o roteiro, a história, o DNA é maravilhosa. E uma das coisas que eu acho que é a maior receita de sucesso, trilha sonora. Coloca um desenho ou uma animação sem uma trilha sonora icônica. Perde muito impacto. Coloca a trilha sonora, não preciso nem falar, pega os grandes filmes de maior sucesso de todos os tempos, na hora que o Superman começa a voar, na hora que o Indiana Jones começa a correr, Space Jam. Então assim, você tem no DNA japonês uma preocupação com a trilha sonora que é fantástica. Eu amo, assim como você assistiu, diversas animações japonesas. Fantomas, Princesa e o Cavaleiro, Patrulha Estelar. Quem estiver nos ouvindo, coloca no YouTube ou em algum lugar, Patrulha Estelar, trilha sonora. É sensacional. E olha como eles chegam longe. Existem bandas que fazem shows só para tocar músicas de séries ou animes. Muito louco. Ou seja, é a gente no Brasil que infelizmente não tinha acesso a todo esse mundo maravilhoso dos produtos licenciados. E também, se a gente voltar lá atrás, era outros tempos também, muito mais, sim. né? Tinha uma dificuldade maior, né? Lá atrás, né? Se a gente Cavaleiros parar pra década pensar, de 90 ali, né, meu? Exatamente. Mas assim, eu acho que no Brasil, né? Se os caras estiverem nos assistindo, não sei se esse episódio vai chegar lá no Japão, se os caras fizerem qualquer coisa de Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco aqui, explode no outro dia. Exatamente. Saudade. Exatamente. Não tem como, cara. Aí, olha o fã falando. Porra, eu ia super. Meia dúzia de pessoas vai comprar e é o fã. Eu tenho certeza, o Brasil vai. O Brasil tá comigo nessa. Você curte One Piece? Adoro. É mesmo, Adorei. cara? Terminei a série ontem. É mesmo? Ontem. Amei. Eu conhecia um pouco, assim, mas meu filho, eu falei que minha esposa foi pro Japão. Eu tenho um filho de 21 e um de 17. Eles foram pro Japão para ir no restaurante do One Piece. Ai, que loucura. E aí a gente já fomos 2 vezes pra lá. Ele tinha uma foto dele com 5 anos, tá com 17, no barco do One Piece. Que legal. Tô falando de 10 anos atrás. Ou seja, 10 anos atrás já era um enorme sucesso no Japão. Que louco. Então é por isso que talvez responde um pouco. O Brasil ainda... Aí o marqueteiro já falando. Sim. A gente, por exemplo, você entra no supermercado, cerca de 5% dos produtos que você encontra nas prateleiras tem um personagem. Nos Estados Unidos são 30%. Então olha o tamanho do nosso potencial ainda para crescer. Animal. É gigante. Cara, eu tenho uma pergunta curiosa, baseada nisso que você colocou. A série, ela tem esse poder, né? E a série, os filmes, tudo, tem esse poder do local, né? Então, tipo, você vai lá pra Los Angeles, você quer ir nas casinhas, você quer ir não sei na onde, você vai pro Japão, você quer ir num restaurante. Agora, agora saiu do restaurante lá que tá bombando na Star Plus lá também, que é o Mr. B. Muito legal. É o seriado novo lá, que é o do urso lá, esqueci o nome dele, mas enfim. Mr. Beer lá. Certo. E que vai ter... E assim, você percebe que lançou uma série, daí esse tem um lugar no restaurante. Daí, por exemplo, em Chicago, já tá virando point. Isso aí. Ele já entra no roteiro. Tipo, eu preciso passar lá, tirar uma foto. É né? isso aí. Cara, essa força, assim, tipo... É muito pela conexão de quem tá assistindo, do tipo, eu quero fazer parte. Você acha que se dá esse sucesso? Adorei a sua pergunta, porque
o mundo do entretenimento ele mudou e está evoluindo de uma forma que, por exemplo, a gente, já dando um spoiler, o Central Perk lá fora. Existe o Central Perk, de verdade, pra você tomar café. Sim. A gente está trazendo esse projeto para o Brasil em breve. Então, mostra que sim, séries e filmes. Eu acabei de férias, eu fui para Irlanda e Escócia. O meu roteiro era Coração Valente, era Highlander. Animal, acabei passando por Peaky Blinders na Inglaterra, mas eu queria ver aonde o Wallace olhou aquela campa. Ou seja, a cultura que então era inútil se transformou em mercado de turismo, se transformou em um mercado de negócios. E você chega lá, existem todas as pessoas que estão trabalhando naqueles pontos turísticos baseados em entretenimento, que estão preparadas para atender o fã. Então eu perguntava para as pessoas, elas sabiam exatamente, olha, o filme foi filmado aqui, a visão que ele teve era aqui era a história real. Então eu acho que o mercado de entretenimento ele nada mais é do que uma extensão para você poder ir num restaurante então do Dragon Ball Z e você ficar encantado de comer. Talvez nem o melhor hambúrguer do mundo, para você vai ser a melhor experiência do mundo porque você é fã. A minha mãe, ela é pirada nos coreanos, né? Pirada, assim, cara. Ela entrou no Deep coreano, ela não sai mais. Bem-vinda à minha casa. Ela é... Você também? Ah, minha esposa. Ela é... A relação melhorou muito porque a gente não conversa. Só fica vendo as... O segredo. Cara. Exatamente. O segredo. E ela, cara, ela entrou nesse mundo aí, nesse universo, e ela começou a pirar, meu. E assim, eu vi que foi uma parada, assim, uma paixão louca, assim. Aí a gente tá, aí ela falou assim, de onde? Eu falei, mãe, você não quer ir no supermercado coreano em São Paulo? Você não quer dar uma volta? Você, tipo, quer... Ela, será que tem? Não, porque eu tô vendo aqui, eu acho que tem. Eu falei, vê aí, né? Onde que tem, a gente vai, né? Dá uma pesquisada aí. Aí ela achou um coreano, acho que a gente é de Sorocaba, né? Certo. Aí ela achou um coreano aqui, daí eu pesquisei uns restaurantes, falei, vou fazer o seguinte, vou pegar ela, domingão de manhã, a gente vai Chega lá, vai no... Acho que é no Brás ali, Bexiga, alguma coisa assim. Aquela região, né? A gente vai no supermercado, do supermercado a gente vai pro restaurante, né? E, cara, ela no supermercado, e ela tem um jeito engraçado, cada item que ela via, que ela já tinha visto na TV, ela dá uma risadinha, e ia colocando, nem sabia o que era, cara. Esse aqui eu preciso experimentar, esse aqui eu preciso experimentar, esse aqui eu preciso experimentar. E aí a gente foi num restaurante coreano super legal, não me lembro o nome, mas ele fazia entrada, prato principal, tal, e aí você tinha um negócio, era uma experiência assim mesmo. Que demais. E foi incrível, cara, incrível. E pra ela foi a melhor experiência. Eu vou usar sua mãe então como exemplo, pra fazer de novo, ó, o marqueteiro entrando. Muitas vezes quando eu às vezes vou dar alguma palestra, alguma aula, eu começo pro público que tá ouvindo, falando assim, quem de vocês aqui, levanta a mão, quem de vocês se acha geek? 10, 15% levanta a mão. Porque nem todo mundo, né, normalmente se acha geek. E eu faço um desafio. Eu garanto para vocês que depois da gente conversar, 100% de vocês levantaria a mão. Eu vou dar o exemplo da sua mãe. Se eu perguntasse para sua mãe se ela se considera geek, ela falaria de jeito nenhum. Exatamente. Não. Mas para pensar. Ela conhece tudo das tudo. novelas Tudo. coreanas. Sabe tudo. Conhece produtos das novelas Sabe coreanas. Tudo. Vou dar um exemplo só, tira sua mãe então desse escopo. Quem vê o show do Roberto Carlos há 50 anos. Mesmas músicas, mesmas roupas, mesmas rosas jogadas. E continua assistindo episódios repetidos, são as mesmas músicas. A pessoa é geek do Roberto Carlos. Só que se eu perguntasse se ela era geek, não. Então geek nada mais é de alguém que gosta muito de um assunto que faz bem a ela. A sua mãe é geek de novelas coreanas. Bem-vinda ao mundo do geek, a sua mãe. Ô, mãe, aí, ó. Você era uma geek, meu. Tamo na maneira. A maior geek do interior de São Paulo, velho. A maior geek de Tatuí. Tá vendo? Sensacional. É isso aí. Igor, o que você consome de informação, assim, cara? Livro, podcast, um autor que você fala assim, cara, esse cara, a galera precisa prestar atenção. O que você gosta, assim, velho? Nossa, que pergunta difícil, porque eu gosto de tudo. Eu tenho todas as... Não tenho todos os streamings, mas assino todos, porque sempre tem aí muitos conteúdos diferentes. Muito TV, ainda consumo muito TV, muito cinema, amo. Pra mim, claro que é uma experiência que tem que ser muito especial mesmo, porque ela não é barata hoje em dia de ir no cinema, mas ir no cinema é um programa muito legal. Sim. E pra dizer alguma coisa assim atual, eu tô apaixonado por podcasts. Nos últimos 2, 3 anos eu fiquei apaixonado, seguindo todos que você pode imaginar. Show. E tem um agora que foi... Vou fazer um merchan talvez, mas ótimo, enfim, é muito legal, porque eu recomendo demais. É um produto que foi feito, patrocinado pela Spotify.
escrito pelo Jovem Nerd, se chama França e o Labirinto, com o Celton Mello. Então é uma série, audiosérie. Que legal. Eu estou encantado. Primeira voz do Celton Mello. Né? Segunda tecnologia por trás, quando você coloca, eles explicam a tecnologia 360 de som. É para ouvir no fone de ouvido. Gente, é uma experiência que você fala... quando você achava que a tecnologia, que o entretenimento já tinha chegado no seu máximo, aí você ouve uma série onde você está ouvindo do lado de um ouvido o som de chuva, do outro lado o som do telefone, na frente do seu cérebro, que dá a impressão que está na frente, tem um knock-knock na porta. Você fala, gente, isso é som 360? Então, fora o roteiro, eu fiquei apaixonado. Então, eu sempre tive um certo preconceito, sou de uma geração muito visual, de falar áudio, andar só ouvindo uma áudio, as famosas antigas, né? Exatamente. Radionovela na época. Fiquei encantado. Sim. Encantado. Então, assim, eu acho que eu gosto de todo tipo de conteúdo. Infelizmente, leio menos do que eu gostaria. Eu gosto muito de biografia. André Agassi, por exemplo, para mim foi encantador. Eu queria... Não contei a vocês, né? Apesar de trabalhar no mundo do entretenimento, eu queria ser jogador de futebol. Tamo junto. Como todos os brasileiros. Uma lesão no joelho me impediu. 3. Aí, ó. 3 operações no joelho. Maravilhoso. Me Sério? levaram, 3 operações. Tem um meme, né? Que a menina tá num first date lá, o cara vai ser jogador de futebol, mas, porra, verei o joelho aí. Sou eu. Sei lá, sério, todo mundo já me falou isso. Todo mundo, né? Já gasta essa desculpa, né? E aí, é engraçado isso. Então, por conta, talvez, desse DNA desportivo, eu sempre consumi esportes, aí depois foi para fazer cinema por causa da faculdade e tudo. Animal. Então, assim, acabo gostando de tudo, assim. Continuo apaixonado por esporte, apesar do meu São Paulo não estar muito bem. Então vocês sabem como tá a nossa preocupação. Vamos ver se vai dar para levar essa agora contra o Flamengo. Cara, você falou do Celton Mello, né? A gente tá aqui no Pizza com Marketing e foi muito bom o comercial que ele fez da Brastemp. Você chegou a ver esse comercial? Sim, sem dúvida. Que é um comercial extremamente simples, com um texto genial e a narração dele. Sem dúvida. Cara, que loucura aquele comercial. Pra quem não viu, é o comercial da Brastemp. Que ela, das fotos na geladeira. Lindo. Então, clica aí, coloca, porque, é impressionante esse comercial. Acho que esse ator, se você parar pra pensar, tudo que ele pôs à mão, é difícil achar alguma coisa ruim. Cara, seja uma campanha, Sim. seja um conteúdo ou de série, de tudo. E realmente, acho que temos talentos que você fala são incríveis no mundo. Não é só Hollywood que tem. O Brasil está recheado de coisas desse tipo. Eles estão fazendo o Alto da Compadecida 2 agora, Sim. né? Tá sendo uma loucura, meu. Já tô ansioso. Não tem como. O João e ele, né? Troca o Chicó com o João Grilo. Isso aí é genialidade, assim... pura, né? Pura, com certeza. Então é muito rico, o Brasil ele é muito rico, né? Concordo. Cara, tem algum case da sua história de campanha, de divulgação que você colocou a mão de alguma forma que você achou que foi, pô, isso aqui a gente acertou muito, cara? Tem. Tem que a história é bem... Vou tentar resumir assim, a história é bem interessante e ao mesmo tempo eu fiquei orgulhoso e ao mesmo tempo com medo. Nós tínhamos um projeto que foi feito por uma agência, pela Thompson, que envolvia o AC Camargo, que é o Hospital do Câncer Infantil, e nós fizemos uma campanha para ajudar as crianças que estavam em tratamento contra o câncer, criando uma campanha chamada Super Fórmula. Ou seja, a gente fez, se vocês puserem na internet, Super Fórmula AC Camargo, vão achar fácil, tem um filminho case que explica. E eu estava entrando na Warner. E para mim foi um case que eu colocava, para quem não sabe, toda a quimioterapia, ela é na verdade quase que um soro ali, né? Sim. Que as pessoas recebem. A gente colocava uma caixinha para cobrir o saquinho de quimioterapia, que parece muito um soro fisiológico, sim, né? Sim. Então põe uma caixinha com o símbolo dos heróis. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. E a gente fez gibis, onde os próprios heróis tinham sido infectados pelos vilões, coringas, recebendo algum veneno. E para eles se tratarem, eles precisavam receber aquele mesmo soro. Então, no gibi, você via... até arrepia. Você via a caixinha, que era a caixinha que a criança estava recebendo. Era uma parte, né? Aí, decoração, tudo. A gente conseguiu impactar os pais, além dos pacientes, que é sempre muito delicado, né? Os pais e todo o corpo de enfermagem, porque para eles, imagina, ninguém para pensar, é muito doloroso. São pais e mães ali também, os enfermeiros, os médicos, né? Vendo, às vezes, uma criança. E foi um case gigante de sucesso. A gente preparou para fazer uma expansão disso. De repente, liga um advogado para o meu chefe, falando, escuta, advogado da Warner, quem autorizou isso?
E eu tava entrando, então tinha feito sem muito... Você falou, quem Sim. tem a aprovar lá fora. Sim. Nem sabia que tinha que aprovar lá fora, fiz aqui. Ai, tô todo orgulhoso, bimbão, achando que tava bombando. E pra minha surpresa, eu aprendi ali do pior jeito. Quase perdi o emprego, porque eles não acreditavam que eu tinha feito aquilo sem pedir as autorizações devidas. Porque a Warner, assim como outras empresas do mesmo segmento, a gente tem algumas restrições para colocar nossas marcas. E vocês vão entender. Um dos problemas era, quando eu coloco uma marca, ela ganha muita força. E quando você fala de médico, de medicina, de remédio, quem decide qual é a melhor opção ou a melhor marca para aquele determinado tratamento é o médico. Só que olha que injusto que é. Quando você coloca uma caixinha naquele remédio com o Batman, a criança, os pais, elas querem aquele. E não o outro que não tem. Então, por isso, é proibido eu desenvolver ou licenciar nossas marcas para medicação. Entendi. E eu não sabia disso. Então, por isso que é um projeto que ele começou e terminou ali. No dia 2, só para dizer assim, eu recebi mais de 200 e-mails de hospitais do mundo inteiro, Vietnã, todos que vocês podem imaginar. Hi Igor, I would like to receive the opportunity to implement. E eu não consegui, porque tinha sido... Tá bom, para eu não ser mandado embora, vamos fazer, mas termina aqui, assim que não vamos renovar. Por conta dessa explicação. O personagem é tão forte que ele muda a percepção das pessoas. E eu soube depois que o AC Camargo fez um estudo onde as pessoas que tiveram tratamento com aquilo melhoraram mais do que as pessoas que tiveram com o mesmo remédio. Ou seja, o fator psicológico de muito que a gente falou aqui da emoção, sobre uma marca que você gosta e a conexão. Exato. É demais isso. Sensacional. Gabi, traz pra nós a pizza, porque chegou o grande momento. Momento Domino's, momento dos mais de 1 hora, o bate-papo voou. Nosso melhor amigo, já temos um encontro em Sorocaba. Na casa Warner. Regado a coxinha de Sorocaba. Exatamente, cara. Você achou que não ia ter pizza, meu? Nossa. Entendeu? Chegou, esse é o momento Domino's, entendeu? O Igor, seguinte, cara, a gente vai fazer um lance que é uma espécie de Raul Gil aí do podcast brasileiro. A gente vai falar alguns nomes. E você vai falar se você divide uma pizza sim, não e por quê. E de repente, que pergunta você faria? Eber, vou começar com tudo, que é o seguinte, cara. Talvez o RH ligue pra ele de novo, mas eu quero saber. Cara, o Walt Disney, velho. Nossa, sonho. Se eu dou pizza, é ao contrário, eu tenho que servir uma pizza para o Walt Disney. Ele é o pai, ele é o mestre, ele ensinou o que é essa cultura do entretenimento em termos de emoção. A primeira vez que eu fui para Disney, encontrei o Pato Donald, eu chorei. Porque é realmente algo encantador. Tanto é que a Disney não é só esse complexo todo, toda essa enorme empresa linda, né, gigante, mas, por exemplo, eles têm a Universidade Disney, que ensina em marketing e em N outras áreas, o poder do entretenimento para as pessoas. A qualidade, o famoso padrão Disney de qualidade. Pô, se eles dividem isso, por que não bater palma para eles? A gente tem que bater palma porque eu todo dia me inspiro em pessoas ou empresas como eles para tentar fazer meu trabalho ser melhor. Teria alguma pergunta para o Walt Disney? Se ele estivesse vivo? Que você quer me contratar? Lá atrás, quando você estava desenhando o ratinho, posso fazer parte da sua equipe, porque olha o que transformou, né? E quem viu um filme da história dele sabe que estava com todas as dificuldades possíveis, mas era um gênio, nunca desistiu do seu sonho. Então, por isso que eu falo muito isso. Se você acredita, não interessa a sua idade. Eu já estou com 50, nunca consegui. Faça. Acho que a pandemia ensinou isso pra gente. Faça, dá tempo, curta. De viver mais o presente. Mais ali, o presente, né? Exatamente. Então, facilmente, Disney estaria com... eu compraria uma pizzaria para dar para ele. Boa. Igor, mais um nome aqui. Você que é do esporte, esse cara fenômeno aí. Você dividiria uma pizza com o Tite, cara? Ai, meu Deus! Perguntas difíceis. Ai. Como torcedor, eu acho que realmente ele teve algumas coisas que eu faria diferente nessa última Copa. Eu fiquei muito frustrado. Eu amo futebol, falei pra vocês. Então. Queria ter sido jogador também, como todo mundo no Brasil, mas eu acho que o Tite ele foi um pouco mais paizão do que técnico, vamos falar assim. Então... assim, cara, só pra complementar do desabafo aí também, depois você vai falar se você divide a pizza sim ou não, mas assim, cara, eu acho que a atitude de sair do campo ali na final ali, essa atitude ali, eu não conectei ali, entendeu? Porque eu acho que o cara tá sujeito a errar, tá tudo certo, mas... Faz parte.
naquele momento, do jeito que foi, a forma que foi, aquela subida que não precisava, né? A gente, já revi 100 mil vezes. Todo mundo, o né? que dava pra fazer. Colocava os 12 até dentro do gol. Cara. Alinhado. Fazendo o pezinho ainda. Acabou, exatamente. Eu concordo muito com você. Mas assim, eu sou sempre um otimista e acho que todo mundo deve ter tido seus motivos. Sim. Então assim, eu concordo que foi frustrante, mas vamos parar para pensar. Como profissional, ele chegou lá. Ele foi um profissional que começou como jogador, foi e chegou... Cara, ele merece, sim. Ele pode não ter, como você falou, cometeu erros, aí a gente... Exatamente. Vamos listar. Dá pra fazer um podcast só dos erros dele. Exatamente. Mas eu acho que sendo pro lado profissional, cara, ele conseguiu chegar no auge da carreira dele. Foi técnico da seleção brasileira de futebol. Foda. Tem que tirar, tem que dar uma pizza pra ele. Eu tava assistindo... A gente dá um brotinho pra ele em vez de uma pizza normal. Eu tava assistindo... O Galvão soltou agora um seriado, né? Não sei se você viu que é a história do Galvão. A história do Galvão? Soltou um seriado aí e tal, que ele conta a história que dele legal. lá. Que ele vai se aposentar, foi a última Copa dele, então eles fizeram um seriado. E aí, uma das coisas que ele fala, né? Que já é batido, mas ele coloca muito, né? Dentro do contexto dele, fica bem rico ali. Porque ele fala assim, o difícil não é chegar no topo, é como que você se mantém. Super concordo. E aí, só que daí você tá dentro, essa frase dentro do contexto, mostrando tudo ele, gritando, xingando, pai, e aí toda aquela treta, porque o Galvão, enfim, muito louco. Sem dúvida. Cara, alguém vivo, morto, que a nossa audiência consiga reconhecer que você gostaria muito de dividir uma pizza? Dividir uma pizza? Um ícone aí da sua vida. Tem várias, difícil essa pergunta, né? Porque às vezes a gente vai falar vai esquecer de outro. Mas eu sou uma pessoa que... Eu sou muito otimista por natureza. Claro que tenho meus momentos bem difíceis às vezes, mas uma pessoa que tende a ver o bom de todas as pessoas que eu convivo. Tomando por base isso que eu falei, tem dois caras que para mim são duas referências que se eu pudesse encontrar eles amanhã, eu encontraria. Barack Obama e o Papa Francisco. Eu acho que esse cara, pegando o Papa, ele conseguiu de novo, independente da sua religião, eu não estou falando só de católicos, cara, ele é, para mim, a representatividade do bom, do que deveria ser um ser humano. E o Barack, no paralelo, tentou fazer... Primeiro chegou lá, como a gente estava falando do Tite, chegou lá com todas as restrições que aquele país tem, apesar de falarem que não, mas tem, quebrou preconceitos e conseguiu fazer, com várias falhas também, mas uma maravilhosa gestão daquele país. Né? E só de quebrar paradigma, que eu adoro essa palavra, adoro quebrar a expectativa de quem acha que está certo e vai ver e tem outro lado, são duas referências para mim. Assim, o Papa pelo lado coração e o Barack pelo lado talvez da inteligência. Cara, que legal. O Barack Obama já apareceu aqui algumas vezes, mas o Papa é a primeira vez. O Papa é a primeira vez, exatamente. Muito Igor, agora a gente vai pros finalmente, que a gente escreveu o seu livro. Você tem um livro? Não tenho. Você acabou de ganhar um livro, então. Escrevemos por você. É os melhores pensamentos, os melhores insights aqui seu. A gente vai recitar para aquela câmera. Então é o seu momento, se você comer uma pizza Domino's, fica à vontade. A gente vai recitar e você vai se divertir agora. Fechou. E aí eu e o Jairo vamos nesse momento Domino's, né, Jairo? Cara, eu vou começar com uma que eu gosto muito, velho. A gente falou sobre sonhos desde o começo, só que o Igor falou uma frase muito legal, cara. Sonhos se realizam, cara. Olha só que louco, né? Assim, você precisa sonhar. Não, cara, sonhos se realizam. Então, se você sonha, saiba que sonhos se realizam, cara. Maravilhoso. Pegando aqui um gancho aqui com o Jairo, em toda essa trajetória que o Igor falou, uma das coisas que eu gostei muito é quando os amigos dele incentivaram a história que ele contou de inscrever o amigo dele lá, do desenho. Lá na Warner, né? Então isso me marcou, porque às vezes você tem um amigo ali que tem um talento e às vezes você não tá incentivando ele. E o Brasil, o mundo, precisa de mais amigos que incentivem. Então dessa história marcou muito. Então esse é a minha primeira. E incentivar é dar like, é compartilhar, né, cara? É tão simples, né? Simples, exatamente. Você não precisa fazer um depósito na conta dele, cara. Exatamente. Só compartilhar o trabalho do cara já vai ajudar muito. Igor, ele falou uma palavra aqui também, Eber, que a gente gosta bastante, eu particularmente acho essa palavra muito bonita, cara, que é a perseverança. Logo no começo do nosso papo lá, então persevere nos seus projetos, cara, né? A gente tava falando do seriado Friends, né, que teve 10 anos de conteúdo, às vezes a série não tá madura, para no terceiro ano, no segundo ano, e a gente se identifica muito com essa questão da perseverança, cara, do seu projeto, às vezes não deu tempo, cara, porque as coisas têm um tempo de ele, né, maturar e crescer e tal.
legal e você parou antes de isso acontecer. Então, cara, persevere, meu. Maravilhoso. Pegando uma carona aqui, se você tem uma empresa, você tem um negócio, você é um influencer, ele deu 3 pilares aqui que pegam um pouquinho esse gancho que o Jairo falou, que é o seguinte: primeiro, você precisa ter uma boa história. Qual que é o seu storytelling? Segundo, você precisa perseverar. Porque você precisa dar o tempo pro seu projeto maturar, você precisa dar o tempo para que ele floresça, né? E por fim, no final, a gente tá precisando de coisas mais leves para que as pessoas ali possam se divertir e acompanhar você. Então, se você é um influencer, cabe muito pro influencer esses 3 pilares aí, hein? Total, cara. O Igor falou bastante também, cara, sobre saber ouvir aí. Ele falou, né, de prestar atenção nos fãs, dos personagens e tal, que eles são os verdadeiros chefes aí, né, cara, do seu Sempre. dia a dia, exato. Então, os seus clientes, cara, transformar clientes em fãs é a sua missão, né, cara, como empresa, que é muito legal você transformar um cliente em fã, porque fã não muda de marca, meu amigo. E essa que é a ideia dos marqueteiros, bicho. Exatamente, pegando carona, a gente tá na sintonia aqui, você não pode criar conflito entre fãs. Porque senão, meu amigo, você vai perder. Então, assim, se você tem uma loja, o cara gosta do brinco azul, do negócio, não cria conflito. Deixa cada um gostar do seu, que isso aí vai te dar muito mais rentabilidade. Exatamente. A gente tá precisando muito disso, é para-choque de caminhão, mas ser otimista faz toda a diferença, cara. Então, no seu dia a dia, a gente sabe que não é fácil, tem altos e baixos, mas o Igor aí, desde a hora que, antes a gente apertar o REC, com um sorriso maravilhoso aqui, uma simpatia incrível, já falou isso, dá pra perceber. Então, cara, seja otimista no seu dia a dia, porque você consegue, né, influenciar as pessoas com o seu otimismo, isso é muito importante. Maravilhoso. Teve uma aqui que eu anotei que eu não consegui identificar, porque tava tão boa, tão rápida que passou, eu psicografei, então eu vou pular ela, mas é o seguinte, pegando carona do Jairo, é o seguinte: se você acredita, não importa a sua idade, não importa nada, faça. Basicamente, esse é o primeiro passo, respeite o tempo, que com certeza no final vai dar certo. E no finalzinho o Igor falou uma frase muito boa e forte, cara. Quebre paradigmas, meu velho. Essa é a ideia. Se você tem muita certeza sobre algo, cuidado, cara, porque você pode se surpreender. E é legal sempre estar aberto aí para quebra de paradigmas, velho. Esse foi o e-book do convidado de Igor, meu. Palmas da nossa in the house, velho. Meu pai. Porra, meu. Quanto custa ter vocês como consultor pra esse livro? Maravilhoso. Foi você cara. que escreveu, cara. Nossa. A gente só anotou. Então, precisamos conversar depois disso aqui. Nos regados a coxinha de Sorocaba. Exatamente, tá convidadíssimo, cara. Muito obrigado, Obrigado, velho. cara. Imagina, Últimas palavras, a gente já vai encerrar naquela câmera ali. Cara, eu não tenho nem palavras assim, porque vocês acham que eu trouxe aqui experiências para compartilhar? Muito pelo contrário, eu aprendo cada vez que encontro pessoas como vocês, como a responsabilidade de trazer uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, vão nos ouvir. Mas pra mim é sempre assim muito legal conversar sobre esse tipo de negócio. Animal. Falar sobre entretenimento, paixão. A gente tá dividindo coisas boas. Ó, Sim. pegando o seu gancho, ó a leveza, olha o otimismo. Foi um papo de coisas boas. Que a gente tenha mais papos como esse. Maravilhoso. Sensacional, meu. Pra você que ficou até o finalmente já sabe, né? 21live.com.br, o melhor software que a sua agência pode ter. E claro, PCM 30% de desconto em qualquer lugar do Brasil. Basta você utilizar o aplicativo ou no site da Dominus. A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu.